No dia 6 de abril do ano de 1994, dois homens mergulharam com o absurdo objetivo de quebrar o recorde mundial de mergulho mais profundo. Infelizmente, apenas um deles voltou. Ambos queriam chegar à profundidade máxima possível para o corpo humano, algo próximo dos 250 metros abaixo da superfície. Isso é tão profundo que qualquer erro mínimo pode gerar um problema catastrófico em milésimos. Ainda que você tenha treinado muito e planejado cada detalhe, ainda que você seja um atleta de capacidades sobre-humanas, é possível que sucumba perante as forças da natureza. No caso que veremos a seguir, nada disso foi o suficiente para evitar uma das mortes mais brutais e ao mesmo tempo silenciosas da história. Vamos falar primeiro sobre o cenário do acontecimento. O buraco de Zacaton, localizado em Tamaulipas, no México, atinge uma profundidade aproximada de 300 metros. Isso o torna uma das maiores dolinas do mundo. Dolinas são depressões no solo, características de relevos kársticos, formadas por dissolução química de rochas calcárias abaixo da superfície. Geralmente possuem formato aproximadamente circular e são mais largas que profundas. Por conta de tamanha profundidade, atingir o fundo de Zacaton tornou-se um grande desafio para os grandes mergulhadores, algo semelhante ao que acontece com o Monte Everest para os alpinistas. Entre esses mergulhadores estavam os dois personagens principais do vídeo de hoje, Jim Bowden e Chuck Exley. Exley, inclusive, foi a primeira pessoa no mundo a participar de mais de 100 mergulhos em cavernas. O mergulhador e seu irmão costumavam competir para ver quem alcançava as maiores profundidades. Quando tinha 19 anos, Exley e seu irmão Edward foram até Wakula Springs, um local com bastante profundidade, para se desafiarem. A tentativa deu muito errado. Edward começou a passar mal e perdeu a consciência ainda nos 15 metros de profundidade. O homem foi resgatado e levado a um hospital, mas não sobreviveu. Infelizmente, coisas assim não são muito raras no âmbito de mergulhos muito profundos. Talvez você pense que Exley se traumatizou com a experiência e decidiu se afastar da prática um pouco. Longe disso, o mergulhador passou a se motivar ainda mais por perseguir sempre profundidades ainda maiores, a fim de descobrir os seus próprios limites e talvez até os limites da própria raça humana. Uma pessoa normal não deve ultrapassar os 40 metros de profundidade. Um profissional treinado e acostumado, porém, pode aumentar os seus horizontes de maneira que alcance os 90. Isso mostra o quão absurdo era o desejo de Exley de chegar ao fundo de Zacaton, com mais de 300 metros abaixo. Alguns anos antes, o mergulhador ultrapassou os 200 metros quando se aventurou na caverna de Nacimiento, também no México. Coincidentemente, ali mesmo conheceu Jim Bowden, aquele que seria o seu parceiro na empreitada de desbravar o Zacaton. Antes do desafio supremo, ambos já tinham estado no local. Na ocasião, não haviam correntes fortes e a área estava com um fácil acesso. Com isso, Exley conseguiu atingir 219 metros, enquanto seu parceiro Bowden chegou aos 153. Uma vez que perceberam o próprio potencial combinado com as características do abismo, perceberam que ali jazia a oportunidade ideal para bater o recorde e atingir uma marca nunca antes atingida, a dos 304 metros. Talvez você não tenha uma ideia exata do que quão profundo isso é. 304 metros corresponde a mais ou menos 3 campos de futebol colocados um após o outro. O planejamento era que dentro de um ano tivessem completado o desafio. Infelizmente, essa tarefa seria a última da vida de um deles. O dia chegou rápido e no mês de abril de 1994, ambos foram cumprir o prometido. Na preparação, era importante organizar o mix de gases que seriam usados no mergulho. Não sei se você sabe, mas para mergulhos mais rasos, aqueles feitos por pessoas menos treinadas, é recomendável usar uma mistura semelhante ao ar que nós respiramos normalmente. Isso é equivalente a 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Em desafios mais profundos, é comum o uso do trimix,
mistura de oxigênio, nitrogênio e hélio. Quanto mais profundo, mais necessário é usar uma maior porcentagem de hélio, já que há uma grande chance do oxigênio se tornar tóxico. Quando a profundidade passa dos 91 metros, a mistura usada tem 10% de oxigênio, 70% de nitrogênio e 20% de hélio. Ainda que o cuidado com os gases seja extremo, não é suficiente. Os mergulhadores precisam respirar com muita atenção para administrar a quantidade de gás presente nos tanques. A atitude vai evitar que os gases saiam mais do que o desejado quando a pressão aumentar. Até a menor das alterações na quantidade de gás respirado pode ser fatal. Exley e Jim, no entanto, haviam treinado exaustivamente para respirar corretamente. Junto com os mergulhadores, uma equipe estava presente em Zacaton. Além disso, pessoas da imprensa se faziam presentes. A Sports Illustrated mandou um redator e um fotógrafo, enquanto a Destination Discovery enviou apenas um fotógrafo. O Canal 7 da cidade mexicana de Tampico enviou uma equipe e até o dono da propriedade foi juntamente com a sua família. Portanto, uma quantidade considerável de pessoas assistiu o momento em que os dois mergulhadores entraram na água. Primeiro tomaram uma passagem conhecida como El Pasaje de Tortuga Muerte, conhecida por assim abrigar muitos esqueletos de tartarugas. Dali, entraram na dolina de Zacaton. Quando realmente chegaram ao abismo, foram para a superfície e se posicionaram exatamente no ponto de onde deveriam descer numa linha o mais reta possível. Não havia mais como voltar atrás. Exley e Jim perceberam que o clima estava bonito e tranquilo, o que contribuiria para o cumprimento da missão. Ambos se desejaram sorte antes de mergulharem. Apesar de estarem juntos, cada um faria o mergulho de forma independente e seria o único responsável por si mesmo. Os dois desceram e, enquanto afundaram, olharam diretamente para os olhos do parceiro. Um detalhe, porém, tornava a experiência preocupante. Mesmo após muito preparo, Exley tinha alguns problemas. Quando foi explorar uma caverna subaquática em Bushman's Ghat, na África do Sul, o mergulhador teve problemas. Ao passar os 263 metros de profundidade, o americano sentiu tremores e teve alucinações envolvendo o aparecimento de pessoas e objetos que certamente não deveriam estar ali. Tais sintomas são características da síndrome neurológica da alta pressão. A condição pode acontecer a partir dos 150 metros e piora quando a profundidade supera os 180 metros. A causa é a velocidade de compressão e pressão vindas do mergulho. Até hoje, existem debates sobre como a síndrome funciona, mas imagina que aconteça por conta de uma compressão nas membranas de células do sistema nervoso central. Bowden também experimentou algo parecido anteriormente, e por isso, o plano envolvia descerem bem devagar. Bowden queria descer 30 metros por minuto e, nos 90 metros, trocar o seu tanque por um Heliair, uma mistura de hélio, nitrogênio e oxigênio. Uma outra mistura seria usada nos metros finais. Quando chegasse por volta dos 240 metros, o mergulhador queria diminuir a sua velocidade, já que havia sentido sintomas nessa profundidade. Quando assim o fez, apenas percebeu que estava tremendo um pouco. Após descer um pouco mais, Jim notou algo preocupante. Os seus indicadores mostravam apenas 1000 PSI. PSI, a libra-força por polegada quadrada, é a pressão resultante da força de 1 libra-força aplicada numa área de 1 polegada quadrada. A sua expectativa era ter pelo menos 1.800. Caso não resolvesse o problema, não teria ar suficiente para resistir à descompressão resultante da subida. Mergulhadores precisam subir devagar para que o seu corpo se acostume à diminuição da pressão. Se isso não for feito, é possível que surjam bolhas nas veias e artérias que impeçam o funcionamento correto do corpo. Subidas seguras podem durar até 24 horas, tempo que Bowden, obviamente, não tinha com aquela quantidade de ar. Desesperado, o homem ativou boias que estavam em seu traje e parou a descida antes dos 300 metros.
Ele trocou o tanque que estava usando e passou a subir em direção aos 140 metros de profundidade. Infelizmente, Exley também teve problemas ao se aproximar do fundo. Ainda que estivesse a 274 metros, sentiu seus músculos tremerem e a visão ficar turva. O ideal é que começasse a subir. Porém, já havia quantidade suficiente de nitrogênio em suas veias para que os sintomas como o pensamento confuso começassem. Desse modo, orientar-se nas profundezas tornou-se muito difícil. Para não sair muito de onde deveria, Exley amarrou seu cabo de segurança em volta da própria mão. A respiração do mergulhador passou para uma velocidade muito maior e nada ideal. Ele também trocou o tanque que estava. Tudo isso só fez a situação piorar. Shaq estava diante de cansaço físico, excesso de oxigênio e do efeito narcótico do nitrogênio em seu sangue, além da síndrome neurológica da pressão alta. O acúmulo de CO2 contribuiu para que as suas juntas parassem. Exley não conseguia se mover, nem ativar as boias, e muito menos pensar corretamente. O que percorria sua mente eram alucinações, vertigens e paranoias. Enquanto isso, Bolden subia. O mergulhador reparou que os 2 tanques que estava utilizando estavam vazios e que o indicador estava falhando. O homem precisava abrir e fechar a válvula do tanque restante completamente e fazer um trajeto de 8 minutos até o próximo tanque preso ao cabo de segurança. Felizmente, ele conseguiu e obteve mais ar para os seus pulmões. Enquanto isso, os 2 tanques sobressalentes do cabo de segurança de Exley permaneciam intactos. A equipe de suporte havia entrado na água e reparou uma série de bolhas acendendo, o que indicava que os mergulhadores estavam retornando. Ou melhor, um deles, já que só havia um grupo de bolhas. Ann Christovich, a médica da equipe, escreveu um recado mesmo debaixo d'água para sua companheira. Onde está Shaq? Mary Ellen Eckhoff prontamente pegou um tanque extra de mistura de gases e desceu para procurar bolhas. Quando chegou aos 85 metros de profundidade, Mary encontrou 2 quadros brancos no cabo de Exley. Os objetos serviam para que o mergulhador lesse o seu planejamento de ascensão e de mergulho enquanto realizava o trajeto. Com isso, percebeu que o amigo provavelmente estivesse em sérios apuros nas profundezas. Mary subiu e encontrou Karen Hall, outra membro da equipe, quando chegou aos 30 metros de profundidade. Mary esboçou que queria voltar rapidamente para a superfície para contar sobre a tragédia. No entanto, é imprescindível que a ascensão dos mergulhadores seja lenta para que não sofram as consequências. As duas se abraçaram e lamentaram a situação até que 30 minutos passassem. No caminho de volta para a superfície, Karen explicou para Bolden a tragédia que havia acontecido. Ninguém conseguiu encontrar Shaq e apenas poderia encontrá-lo quando retornasse para a superfície. Como o mergulhador não podia acelerar mais a sua descompressão por causa dos tanques com mau funcionamento, Bolden precisou completar a sua ascensão de forma extremamente mecânica. Era preciso deixar emoções de lado por enquanto. Caso contrário, era possível que ele morresse. O homem retornou para a superfície após 10 horas dentro da água. Christovich o tratou com a combinação de esteroides intravenosos, anticoagulantes e analgésicos. No dia seguinte, Jim estava praticamente pronto para outra, já que o seu corpo e mente estavam recuperados. Entretanto, o seu coração não estava assim. Ainda pesava muito a perda do seu amigo Exley em Zacaton. Não só Bolden, mas toda a equipe temia jamais saber o que realmente havia acontecido. Todos imaginavam que as pistas sumiriam junto com o corpo de Exley, que seria sepultado sem qualquer cerimônia no fundo da dolina. Por sorte, isso não aconteceu. 3 dias depois, após o acidente, a equipe puxou o cabo que estava conectado ao mergulhador. Além dos equipamentos e tanques, a corda trouxe consigo o corpo do ousado mergulhador. Várias respostas seriam encontradas apenas com exames minuciosos do corpo de Exley. Havia relatos que apenas o próprio Shaq poderia contar, mesmo após a sua morte.
Seu contador de profundidade no pulso marcava 267 metros de profundidade. O corpo estava bastante enroscado no cabo que o segurava. Além disso, as válvulas de seus tanques estavam de um jeito aparentemente deliberado. A equipe pensou em algumas hipóteses. Talvez, em seus últimos momentos de lucidez, Shek desejou poupar os companheiros de uma extremamente perigosa tentativa de recuperação do corpo. Ademais, lembrou da extrema dor que teve ao se despedir do seu irmão, também morto no mergulho, sem ter conseguido recuperar o seu corpo. Exley certamente não queria ter o fim do irmão e muito menos matar os seus colegas que tentassem reaver o seu corpo. Então, suas tentativas envolveram facilitar uma recuperação do seu corpo para que uma despedida honrosa fosse feita. Agora que sua equipe tinha o seu cadáver, poderiam realizar uma cerimônia fúnebre completa e eficaz. Afinal, despedir-se de uma pessoa sem sequer saber onde ela está é extremamente angustiante. Porém, essa é uma hipótese. O que realmente aconteceu nos mínimos detalhes poderia ser esclarecido por apenas uma pessoa: o próprio Exley. Infelizmente, o homem perdeu a vida na tragédia. Sua máscara e equipamentos foram encontrados no lugar certo do seu corpo. Porém, não havia um regulador em sua boca. As suas boias, os compensadores de flutuabilidade, tinham um ar e o seu inflador estava funcional. A mistura de gás em seus tanques estava ajustada corretamente para a profundidade extrema do mergulho. Na autópsia, nada de muito estranho foi encontrado. Isso sugere que, por causa da confusão mental grande que estava sofrendo, simplesmente ele não conseguiu colocar o outro regulador em sua boca. Assim, perdeu a consciência e convulsionou. Restou para o seu corpo expirar ali mesmo, nas profundezas de Zacaton. Ainda que tivessem algumas respostas, os membros da equipe de Bolden e Exley provavelmente nunca saberão com exatidão o que houve. Restam apenas boas hipóteses e teorias fundadas em evidências, mas nada que corresponda a 100% da verdade. A única coisa que tinham certeza é que o amigo não se desesperou. Conhecendo o homem que era, sabem que Exley entendeu com parcimônia o que o destino havia lhe reservado. O mergulhador era uma pessoa de nervos de aço e pensamento racional. Tais características possibilitaram-no resgatar diversos outros mergulhadores em outros desafios. As pessoas de Nascimento e Higueron deixaram uma cruz e flores na entrada de Zacaton, como forma de homenagem póstuma a Exley. Um memorial simples, mas bonito, deixado para um homem que tratou a área com respeito e reverência, apesar da tragédia. Um alívio para as pessoas próximas ao explorador é que o norte-americano morreu fazendo uma das coisas que mais amava no mundo. Jim afirmou que os dois sempre estavam mais vivos do que nunca quando realizavam os mergulhos. Além disso, deixou claro que o amigo estaria para sempre com ele. Por isso, fica a pergunta: será que é diante da morte que mais nos sentimos vivos? Teria Exley encontrado um sentimento de fôlego e energia, mesmo em seus últimos momentos? Uma história como essa merece uma profunda reflexão. Nós ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia tão especial. Deixe seus comentários sobre o que achou dessa experiência tão marcante. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.